Você controla o acesso de suas crianças nas redes sociais? Responda hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. A gente quer muito que vocês participem, viu? É verdade, na enquete também com perguntinhas, comentários. Se sim, como que você faz? Se não também, você percebe que deveria fazer isso? Manda fotinho da sua criança, participe com a gente durante o programa com o hashtag falando nisso, como está aqui, ó. Fazendo isso, você concorre através do nosso WhatsApp, você concorre a ingressos do cinema para você. A gente vai dar um par de convites para vocês. E ó, cada vez mais nas redes sociais, pais e mães, a gente vê eles compartilhando momentos fofos, engraçados e até marcantes dos seus filhos, né? É verdade, mas será que essa exposição, ela é saudável? Registrar a infância é muito bonito, mas a gente precisa pensar qual o limite entre guardar memórias e expor demais. Criança precisa viver como criança, isso é muito importante, gente, com segurança, respeito e proteção, tá? E para falar sobre esse tema aqui com a gente, aqui no estúdio, a gente trouxe a Fabiana, psicóloga infantil. Fabiana Lukemeyer. Prazer, viu, Fabiana? Obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Um assunto tão necessário, né, Fabi? Porque a gente está no momento em que muito se fala isso na internet. Então a gente vai primeiro falar dessa adultização, já que está todo mundo comentando sobre esse termo, né? Que foi falado demais essa semana por conta do vídeo viral feito pelo Felca. O que a gente pode considerar adultização? É quando a criança ela tem uma fase do desenvolvimento, né? Então, o que é a adultização? É quando você acelera esse processo da criança. E o processo natural, deveria ser natural. O ser humano é o que mais tem longo esse processo de infância. Os animais não têm. Rapidinho ele já está, né, reproduzindo, fazendo. Então, o ser humano é necessário que ele tenha esse processo do desenvolvimento cerebral, psicomotor, motor, físico. E se a gente não respeitar esse processo de desenvolvimento, aí causa-se vários danos, né? Desde o físico, que é a parte motora, como a fala, a aprendizagem, o cérebro. Porque o cérebro de um ser humano, basicamente até os 25 anos, você tem desenvolvimento, 25. Imagina, até 10, 12, 15, é o que a gente vai falar mais ou menos, o dano é muito maior quando você adultiza. Só que isso não é só agora que aconteceu. Às vezes você tem um sobrinho, uma sobrinha, ai, como ela é madura. Isso você vai mandando para aquela criança, ai, como ela é madura, tão bonitinha. Daí você faz um elogio inocente e aquilo ela acha bonito, ela quer agradar, dá orgulho. E eu tenho casos, 12 anos, Fabiana, aí eu encaminho para um outro profissional, Fabiana, não parece que aquela menina que você me encaminhou tem 12 anos de idade, parece que ela tem 16. Aí você acha bonito? A gente acha, né? Às vezes bonito. Verdade. E a nossa fala vai minando esse desenvolvimento. Não, interessante isso, porque eu mesma tenho um sobrinho que é super maduro para a idade dele, eu acho que ele não teve primos e tal, ele cresceu com bastante adultos, e ele sempre foi muito maduro, a gente sempre falou isso para ele, eu nunca pensei que eu pudesse estar adultizando ele de alguma forma, assim, porque eu vejo que ele foi para esse caminho mesmo, porque entrou na cabeça dele. Não necessariamente você adultiza, depende, né? Pode falar, como ele é maduro, ele vai ficar feliz, mas ele também tem que brincar, mas ele também tem que fazer coisa não sozinhos. Aquela história, né? Por isso que é bom o que vocês estão fazendo aqui, de falar sobre isso, porque saber o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, quanto mais informações nós temos, mais a gente vai conseguir lidar com a problemática. Que daí vem os problemas disso tudo, dessa exposição exagerada. Conversar é importante, né? Por isso que a gente está aqui fazendo isso. Então, uma maneira que a gente acaba causando isso é alimentando essa adultização com elogios para as crianças. Mas quais sinais mais que a gente pode destacar aqui que acaba mostrando para a gente que a criança está sendo adultizada? Por exemplo, assistir programa de televisão, alguns reality, algumas novelas, algumas séries, que às vezes o pai que assistiu, a mãe, e você deixa a criança assistir, você não respeitar o 13+, 12+, censura livre. Então isso é uma dica importante. Tem coisa que não é da criança ainda, ela não tem desenvolvimento,
emocional, ela vai se sentir culpada, ver algumas coisas, até cena, eu percebo, algumas crianças assim, até cena de beijo na boca, a criança fica assim, ó, olhando para o pai e para a mãe com vergonha, porque ela não tem o processo cerebral. Isso é um exemplo, né? Sim, sim. Mas outros, os vídeos que a gente viu aí do Felca, de rebolar, de funk, e disso, daquilo, dançar um menininho com a menininha e ficar lá no rally rola, não é, tem termo menos mais moderno, mas eu sou cringe, então... A gente também. Tá tudo certo, né? Então, tem vários pontinhos que às vezes é inocente, mas não é tão inocente assim. Sim. Né? E Fabiana, qual a forma que a adultização pode prejudicar a identidade dessas crianças, assim, no futuro mesmo? Ah, total, porque ó, quando você expõe aquela criança ao julgamento dos outros, você expõe a criança aos haters que sempre vão existir, ela não tem preparo emocional, ela não tem estrutura psíquica cerebral, porque o discernimento é a última parte do córtex pré-frontal que ele se desenvolve, 25 anos. Caramba. Então você pega uma criança de 11, 12, 14, vai que seja 16. Falta muito tempo ainda. Ela né? recebe uma crítica, ela se suicida. Ela fica deprimida, ela fica ansiosa. Então se você é pai, mãe, sei lá, comunicadores, tem que tomar cuidado, porque ela fala. Às vezes fala algo que alguém não concordou ou não, algo errado, ilegal, antiético. Quando ela recebe o retorno, ela não tem estrutura psíquica, ela ansiedade, primeiro é ansiedade. Sim. Meu Deus, depois depressão e depois se suicida. Não, nessa ordem, não necessariamente. A pessoa tem que ter uma predisposição também ao suicídio. Mas pode chegar a isso. Isso, se você tem suicídio na família, depressão, pai, mãe, tem todo parte genética também. Inclusive o suicídio, ele cresceu, entre os adolescentes, cresceu muito, né, assim. Muito. 100%, chega a quase 200% de suicídio, de automutilação, quase 100% desde 2010. muita coisa. E por que 2010 para cá? Os estudos estão vindo Rede desde social, a né? vinda dos smartphones. É. Excesso de dopamina, essa busca pelos likes e verdade. pelos seguidores. Tudo Que isso é eles muito acabam nocivo. tendo, é muito engraçado, gente. Então, tudo isso é um alerta pra gente, né? Eu sei que quando a gente era criança, por exemplo, a gente dançava El Tchan, Total, né? E a Boquinha gente da nunca garrafa, parou, boquinha da garrafa, né? E a gente achava que estava tudo bem, na verdade já não Que não estava. tinha malícia, na verdade. Mas né? na verdade, na será criança, que não? mas... E quem via? É. Então, o que está vindo à tona, acho que com o tempo, né, com essa luz vinda nesse assunto, é que realmente precisamos, como sociedade, reverter algumas atitudes que não podemos ter mais. Pensando nas crianças, nessa parte sexual, por exemplo, né? Hoje é o funk, né? Mas na nossa época era o axé, né? Que expunha com jargões coisas pesadas. Como que esses estímulos, as crianças dançando, rebolando como realmente não deveriam, e essa é a verdade. E ninguém aqui está sendo puritano nem nada, gente, mas sendo real. Que não é pra o criança, momento, tem letras claro. também muito pesadas, Muito, né? que assim. não era. Às vezes a gente não entende do que está A falando. gente acha pesado, né? Sim, Imagina. imagina a criança que não está entendendo. Como que essa exposição vai prejudicar? Porque a gente sabe que vai, não é nem se vai, se pode ou não. Como ela vai prejudicar as crianças, inclusive nessa área também na vida delas. Eu não sendo puritano, igual vocês falaram, isso é muito importante. A gente não tem que ser puritano mesmo, porque sexo, pornografia, prostituição, isso sempre existiu e vende muito. Verdade. Vende, todo mundo quer ver, daí dá aquele friozinho na barriga. Então isso, a pessoa que busca pornografia, busca os pedófilos que buscam, mesmo nessas cenas inocentes, buscam uma certa adrenalina, cortisol, a busca pela dopamina, ela é muito grande. Então, o que dá dopamina? O dinheiro. Então, os jogos de aposta, a própria pornografia que a gente tem falado. Então, no final das contas, nós estamos buscando dopamina, buscando cortisol. Prazer momentâneo, né? Isso, perfeito, Ana Flávia. Buscando prazer momentâneo. E isso a gente coloca a criança, porque a criança, ela vende também. Quando você posta algo do seu sobrinho, por exemplo, né? O Luquinha estava falando dos sobrinhos. Você posta cachorrinho, criança, os algoritmos já viram que isso verdade. dá ibope. Dá mesmo. E aí você usa, é um egoísmo muito grande da nossa parte. E isso, assim,
Um pouco, não tem problema nenhum. A gente, não sendo puritano, você pode postar um videozinho da sua filha, do seu sobrinho, tá tudo bem, para dar lá uns coraçõezinhos, e tudo bem. E por você ser tem esse bonitinho prazer. também, né? E, Essa mas é a isso é intenção. gostoso, É. só que a gente tem que saber. Desculpa falar didaticamente, mas tem muito louco por aí. Sim. Eu vou só corrigir que colocou psicólogo infantil, mas eu sou mais psicóloga de adolescentes e jovens, né? Mas é que eu adoro o tema desenvolvimento. Sim, Sim. Então, acho que é por isso que o pessoal fala, não, mas Fabiana, você fala óbvio, eu adoro esse tema. Então, é quando eu falo para meus pacientes, você está se expondo demais, que tem muito louco por aí. Tem. Internet é uma terra sem lei, né, É. também. Você não sabe E quem aí, que não, você não, acessa, né? Porque minha mãe, ela invadiu minha privacidade olhando o meu celular. O combinado é esse. Se você tem celular, se você tem... Eu vou de vez em quando ver o que você... Senão não vai porque ter, tem né? muito Sim. doido. Tem Não, mesmo. interessante a gente falar daqui a pouco sobre esse controle Isso. parental. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete. Você pode no nosso Instagram, na verdade no nosso WhatsApp 12 997 167989, responder. Você controla o acesso das suas crianças às redes sociais? Hashtag sim, hashtag não, já até comenta pra gente. Olha, 100% dizendo que sim. Então já manda o que você faz. Sim, eu deixo de tal em tal hora, tem um celular ali que eu tenho acesso o tempo todo. Explica pra gente. A gente quer muito contar com a sua participação, viu? Mande seu depoimento, sua dúvida pelo 12997167989. Se usar a hashtag falando nisso, você concorre a um par de ingressos para o Cinemark, tá? A gente está te esperando. Bom, tem mais perguntinha agora, então, direto do Açaí Colinas, para nossa convidada hoje, a doutora Fabiana. Pode mandar, então, a perguntinha para a gente assistir e ela responder. Vamos lá. Eu tô aqui na Açaí Colinas, encontrei a Simone. Simone, eu quero saber, quantos anos tem seus filhos? Meu filho tem 14. Você expõe seus filhos na rede social? Ele tem acesso ao telefone? Ele tem acesso ao telefone, mas bem limitado. Eu tenho o controle, assim, do que ele acessa. É importante os pais também estarem de olho nisso, fazer esse controle parental, né? Sim, com certeza. Eu quero saber aí no estúdio qual é a idade ideal para que um filho tenha acesso às redes sociais. E aí, Fabiana? Me diga. Olha, vão me xingar, porque isso é um estudo muito recente. Nós estamos vivendo um momento de reequilíbrio. Então, desde o smartphone 2010, legal, né? Aquela empolgação, e todo mundo deixava isso, e com 10, 11 anos, o filho tem celular, por quê? Porque ele vai para o shopping, aí você tem controle. Não, para ele me ligar, ele vai de Uber. Então, você começa lá com 12 anos, já com 10, 11, já começa a dar. Só que as novas pesquisas, devido ao aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento do suicídio e aumento, assim, de algumas desordens psíquicas, hoje o ideal seria redes sociais 15 anos. Só que é muito, eu sei que os pais estão aí, Fabiana, mas é impossível, não dá. Isso é um assunto meu e do meu marido, que é médico, estuda isso. Driva, vai ser difícil, 15 anos, só ela, né? Só minha filha não vai ter. E a gente cai nessa. Sim. Só ela vai ser excluída, ela vai ser a estranha da turma. Então, vai antecipar? Até vai. O certo seria protelar o máximo. Porém, com essa idade 11, 12, eles já pedem e perturbam para ter. Só que é assim, dei o celular, no mesmo minuto vai ter os combinados. Ok, só que tem número de tem o tempo que você vai ficar, o horário que você vai me entregar e deixar, porque eles não têm maturidade para fazer sozinhos. Verdade. Alguns têm, só que a maioria não. Fabiana, mas 14 anos eu vou ter que tirar o celular 9h30, 10 horas da noite? Se você vê lá 8 horas de uso de redes sociais, é óbvio que você vai. Se ela não tem maturidade, eu vou dar a maturidade para ela, só que não brigando, perturbando, gerando crise. Esses dias, uma mãe e uma filha se pegaram no tapa, pacientes minhas, porque a menina não queria dar, de tão viciada que ela tá. O celular faz parte do corpo dela. Ela não consegue. Aí eu falei, o tapa e a briga com a sua mãe ditou que você é viciada em dopamina pela tela, ok? Estamos acordadas
E aí a gente vai fazendo um trabalho gradativo. E eu acho interessante, a gente também sempre, a gente já falou isso no programa, né? O exemplo, né? Você tira do seu filho, mas você continua lá no seu celular, Perfeito. aí não é muito certo, Perfeito. né? Então já traz essa reflexão Ele para segue você. muito exemplo, né? Muito. É. E se o pai tira do filho, ele não tem que estar usando também depois, né, gente? Tira já toda a família junto, né? Vamos pensar nas perguntinhas que estão chegando. Eu acho que essa primeira pergunta que a gente traz, ele não colocou o nome, apesar de ter a fotinho, mas é interessante você comentar, Fabi. Ele quer saber se existem meios legais de você acompanhar o que seu filho está vendo e bloquear. Existe como entrar no celular do filho. Eu acho que, olha só, é o respeito que muitas vezes o pai e a mãe quer ter com o filho, de dar o espaço para ele, mas a gente tem que trazer aqui à tona uma coisa. Uma coisa é dar espaço para o filho, e outra coisa é ser responsável pelo que o filho e a filha vê, não é? Exato. Fabi? Sim, sim. É muito tênue essa diferença, porque muitos pais controladores, demais às vezes, eles usam isso como um argumento para controlar muito. Sim. Só que a maturidade do seu filho depende da autonomia dele, do quanto você confia nele, do quanto você vai dar de crédito a ele. Então é muito tênue, mas você tem que procurar pessoas que consigam te ajudar. Tem vários, aquele Life, não sei o quê, tem um monte de programa que você instala, aplicativo, né? Que você instala para bloquear algumas redes sociais, bloquear acessos, conteúdos adultos, pornografia. Tem várias, não só jurídico, como tecnológico mesmo. A IA, ciência da computação, tem um monte de coisa para te ajudar, pais. Você faz um login junto Isso. com o login Junto do com seu o seu filho. celular, Sempre que ele quiser baixar algum jogo, Ele tem fazer alguma coisa, ele tem que pedir uma autorização para você. Isso é muito interessante, viu, gente? Perfeito. Ó, a Rosilene mandou uma fotinha do filho dela aqui, ó. Hashtag sim, eu olho sempre e vou de surpresa ver o que ele tá jogando. O Douglas fica nos jogos. Boa tarde. Olha, até esses joguinhos, a gente tem o Roblox, gente, que é uma plataforma de jogos, que parece ser tão inocente, mas existem conversas dentro desse Plataforma Roblox. do Discord. Discord, que aí o seu filho pode estar conversando com uma pessoa que você nem imagina. Que às Então, vezes fique nem esse é aquela alerta. pessoa também, Não é uma outra pessoa Se passa por passando criança e não é Exatamente. criança, então fique esse alerta, tá, minha linda? Obrigado pela fotinho. A Erika Fernanda também está participando do sorteio. Ela colocou o hashtag falando nisso. Sorteio no último bloco. Considerando a complexidade do desenvolvimento infantil, qual seria, na verdade, o impacto específico da adultização no cérebro em desenvolvimento das crianças, especialmente em relação à formação da identidade, regulação emocional e capacidade de lidar com o estresse crônico? Que pergunta bonita. Amei, viu? Amei, Érica. Perfeita, muito legal. O brincar, né? O brincar com coisa física, correr na rua, ou mesmo não na rua, mas subir, trepar no brinquedo, levar no parque, cachorro. Então, o brincar está em falta. Mas há um movimento, tanto é que proibiram o celular na escola, Sim. porque eles ficavam no intervalo, ou cada um, às vezes eles jogam juntos, tal, é válido Sim, também. sim. Mas o brincar é o que desenvolve o cérebro e que dá essa complexidade para o cérebro se desenvolver melhor. Mas existe um movimento positivo nisso e por isso que a gente está aqui conversando, né? Mas prejudica sim, até por conta da ansiedade, o excesso de dopamina que a gente busca nos jogos, ou nas redes sociais, ou nas curtidas, etc. e tal. Isso tem feito aumentar a ansiedade e isso faz com que ele aumente os danos para a saúde mental dele. Inclusive, o excesso de dopamina faz mal para nós, adultos. Imagina para uma Inflama o criança corpo. em formação ainda, né? É só dando um exemplo, que às vezes as pessoas falam, como assim, Fabiana? Inflama. O excesso de dopamina é tóxico. E ele vai para as nossas células, inflama, dá dor de cabeça, gastrite, rinite, alergia, várias coisinhas que às vezes nós temos. É devido à inflamação, claro que vem da comida também, dos outros alimentos, né? Mas também faz parte Faz. isso, né? Dos hábitos como um todo, né? Por enquanto, quem participou, vamos ver se continua 100% sim. Importante, viu? É legal a gente saber que existe esse cuidado. Então,
também essa vontade, né, de ter esse controle. Que legal. E eu também fico pensando, será que o pai que não está cuidando também, será que ele teria a liberdade aqui, ficaria à vontade de falar que não está cuidando, verdade, né? tem Tem isso também, né? Não minta pra gente. E ainda dá tempo de participar, tá? Pelo 12997167989 com a hashtag Falando Nisso. No próximo bloco tem sorteio de um par de ingressos pro Cinemark, tá, gente? Trazer para vocês mais uma participação direto do Açaí, junto com a Fabi, que também está respondendo as nossas perguntas. Pode mandar que ainda dá tempo, mas vamos lá para o Açaí rapidinho, vamos lá. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Lilian, o Renato e os quadrigêmeos deles. Eu quero saber o seguinte, gera uma certa curiosidade, né, de quem tem quadrigêmeos, como é que funciona essa rotina? A gente quer saber, vocês expõem a rotina deles nas redes sociais? Não, a gente tem um dia determinado e aí a gente também é limitado por umas 3, 4 horas no máximo. E eles fazem o uso de telas? Muito pouco mesmo. A gente evita bastante, não achamos saudável. E vocês sentem que tem essa curiosidade mesmo acerca da rotina de vocês, de como é criar 4 filhos de uma vez? Acredito que sim. Eles têm Instagram deles, mas a gente não alimenta, não somos nós que alimentamos. E eu quero aí do estúdio saber o seguinte, qual é o parâmetro para ser saudável a exposição de uma família nas redes sociais? Difícil, 4 né? de uma vez. Isso bomba na internet, né, gente? A Muito, galera nossa. gosta de acompanhar, porque é curioso, né? Ter 4 filhos Eu e tal. seguiria. Eu também, eu gosto Gosto de de acompanhar, né? Enfim, mas... E tem aí? que- Qual que é o parâmetro, né? Eu acho que o parâmetro está muito ligado à segurança. Você não expor onde mora, qual é a rotina exata. Você mostra uma coisa, mas faz outra. Mas, sabe, em questão de segurança? Sim, sim. A escola que estuda, não postar com uniforme, né? Não postar onde você frequenta demais. Porque, assim, isso é questão de segurança, mas aí tem o que a gente estava falando do termo sharing, né? Esse termo de você compartilhar coisas dos seus filhos, dos seus parentes, né? Share é compartilhar e a parte de parenting, de compartilhar coisas da sua família. Então esse termo é muito legal, muito bonitinho, só que tem que ter um certo limite. Mas tudo bem, tem gente que posta tudo, dá ibope, tem um monte de curtidas, seguidores. Aí vai o que cada um tem de preocupação. Quem sou eu para falar o quanto você pode postar? Sim. Né? Quem sou eu? Porque eu posto muito pouco em questão de segurança, bem-estar. Mas a alegria da minha filhinha, quando a professora de hipismo dela postou ela, nossa, aumenta a autoestima. Então, acho que posta, mas porém não muito, né? Não tanto. Tem que ter um E o que a equilíbrio gente bem percebe, até eu acho que E para não ficar encerrar essa escravo, né, conversa, Du? sim, e eu acho que até para a gente encerrar a conversa, esse termo que a Fabi comentou com a gente agora, sharing, é porque lá nos Estados Unidos eles já estão pensando nesse cuidado do excesso de exposição, até mesmo pensando na criança no futuro, porque uma criança blogueira, até que ponto isso é saudável pensando na criança? Quantos pais que muitas vezes postam os filhos também por causa de propaganda que está fazendo permuta? Eu ia falar isso, tem crianças que são famosas, né, assim, na rede social e os pais ganham dinheiro com isso, Sim. né, monetizam. Então isso é uma oportunidade de ganhar dinheiro ou isso é uma exploração daquela imagem daquela criança? Isso é muito delicado, né? Tem que duas ter esse coisas, cuidado, né? é. Acho que o que a gente quer trazer, até para encerrar nossa conversa agora, Fabi, na sua visão, como psicóloga, que entende não só da criança, mas especialmente do adolescente, como que essa exposição e fazer, vai, grava aí, fala isso, como que isso pode prejudicar na formação até do caráter da criança? Sim, até porque você fala coisas e posta coisas que naquele momento vai bombar ou vai ser legal, mas nem é algo que às vezes a pessoa acredita, o que ela gosta, e isso não sai. A partir do momento que você postou, alguém tem guardado. É verdade. E isso às vezes envergonha a criança, envergonha o adolescente. E isso atrapalha a autoestima, a autoconfiança. E autoestima e autoconfiança é super importante para você ser um profissional no futuro melhor, para que você escolha uma pessoa bacana que cuide de você. Porque se você não tem uma autoconfiança, uma autoestima, você escolhe qualquer um que vai te maltratar, que vai ter uma relação tóxica. Verdade. Então, tudo isso interfere nessas relações futuras com pessoas ou profissionalmente falando. É um trabalho longevo, né? Sim, não, e tem que tomar muito cuidado com isso, gente.